Por gentileza, eu gostaria de convidar a igreja que abrisse as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar lendo os versos de número 2 ao número 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2 a número 5. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te, pois, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nas visões que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus na ilha de Patmos, o Senhor confiou ao apóstolo João algumas mensagens para serem entregues às igrejas da Ásia. E o interessante é que as cartas elas foram destinadas às 7 igrejas existentes na Ásia. E se nós pegássemos então um mapa e nós circulássemos o ponto aonde essas igrejas estão situadas, se nós pegássemos ali e circulássemos essas 7 igrejas em seus respectivos locais, nós teríamos um círculo, e que representava que a mensagem então era para a totalidade das igrejas. E cada carta tinha também uma mensagem específica, e na suprema sabedoria de Deus, essas mensagens específicas abordam tempos da igreja, desde a primitiva até a atual, e fala das necessidades, bem como das direções para a igreja do Senhor Jesus, e também de características nas igrejas que são louváveis a Deus, as quais o Senhor Jesus sempre fez questão de frisar. E nestas cartas ele frisou essas características louváveis. E estas cartas elas eram destinadas ao anjo de cada respectiva igreja, que nós entendemos ser o pastor de cada uma delas. E eu quero então fazer uma aplicação desta mensagem à igreja de Éfeso, uma igreja da Ásia, e reportá-la à igreja da América do Sul dos dias de hoje, mais especificamente à igreja Comunhão Cristã Água de Vitimaçu. Amém? Amém? Nós temos visto o pastor Williams compartilhar conosco da visão que Deus tem dado para ele, desse ministério ao qual ele está dirigindo. Somos gratos a Deus pela vida do pastor da nossa igreja, e através disso nós entendemos que a mensagem que foi confiada ao apóstolo João foi confiada, e ele então escreveu ao anjo de cada uma daquelas 7 igrejas, e o anjo daquela igreja era o responsável por passar esta visão, por passar esse propósito, esta mensagem para a amada igreja. E quando nós temos visto que nesse local estão acontecendo trabalhos, estão acontecendo as ministrações da palavra de Deus, o chamamento de jovens, o ministério com os adolescentes, o ministério com as crianças, nós entendemos que há muito trabalho a ser feito, e nós precisamos então também nos enquadrar a esta visão que está sendo compartilhada conosco. Nós fazemos parte disso. Os alunos que estão aqui vão ficar aqui por 2 anos, e depois Deus vai direcioná-los. Eles vão viver então um outro tempo. Mas no tempo em que nós estamos aqui, você tem a tua parcela de contribuição na visão que Deus está dando para esse lugar. Você precisa se adequar a isso e somar esforço para que você esteja então realizando a vontade de Deus também para este tempo. Na carta à igreja de Éfeso, nós vemos o Senhor Jesus protestando acerca de uma perda. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, e quando nós falamos de primeiro amor, nos vem à mente o nosso primeiro amor pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, aquele ao qual nós havíamos acabado de entregar as nossas vidas. E isso se deu porque havíamos feito uma descoberta do reino de Deus.
Alguém pregou, alguém nos mostrou algo do reino e nos falou do amor de Jesus. Ainda que você tenha nascido no lar evangélico, você conviveu com pessoas a todo momento falando das coisas do reino de Deus para você. Foi isso que produziu descobertas. Nós temos visto testemunho, até mesmo o nosso irmão Anselmo testemunhou, o nosso irmão Matias, a nossa irmã Tati testemunhou do encontro deles com Jesus. Embora fossem de lar evangélico, isso levou um tempo, e ali houve uma descoberta num certo momento, e então nós descobrimos o reino de Deus. E então você descobre esse reino, e há um fogo em nosso íntimo, nós nos colocamos na presença de Deus. O Senhor Jesus está acima de todas as outras coisas. Nós obedecemos sem questionar. Nós queremos estar na igreja, queremos participar das atividades da igreja, queremos estar perto de pessoas com experiência, para que elas possam compartilhar conosco daquilo que elas têm vivido, do amor de Deus, das coisas do reino. Enfim, nós somos impulsionados por este amor. A palavra de Deus nos ilustra este primeiro amor na parábola onde um homem, após ter encontrado o reino de Deus, é tomado de imensa alegria e ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar ali do seu achado. A mesma alegria é ilustrada na parábola do semeador, onde a palavra foi recebida com alegria, mas esta pessoa então permite que ela desapareça diante de algumas provas. Amados, esse amor é o que nos impulsiona, nos faz viver intensamente a obra de Cristo, a palavra de Deus. E a Bíblia nos relata no livro de Atos o que este amor produzia entre aqueles que iam sendo salvos. Era um só o coração, tinham tudo em comum, havia ali muito amor, estavam constantemente no templo orando e louvando a Deus, e havia muito trabalho também ali a ser feito. O próprio Senhor Jesus associou este amor com o trabalho. Certa vez ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Eu gostaria de propor para você nesse momento, eu gostaria que todos fizessem isso, que você por alguns segundos fechasse seus olhos. Eu vou estar repetindo essa pergunta, eu vou estar usando o nome de Pedro, que é o que está na palavra, mas você vai imaginar o próprio Senhor Jesus chamando você pelo nome, perguntando a você. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos e durante a pronunciação desta pergunta por 3 vezes você imaginasse o seu nome. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Amém. O apóstolo Paulo falou que este amor, o entendimento da profundidade deste amor, nos constrange a tal ponto de nós reconhecermos que não vivemos mais para nós, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi esse constrangimento de amor que levou o apóstolo Paulo a trabalhar mais do que todos os demais apóstolos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 e 10, nós lemos: porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, amados, com tudo isso que nós estamos vendo nesta iniciação desta palavra, nós vamos conseguir compreender que este amor está associado também ao trabalho. Assim como a fé tem de estar associada às obras, porquanto é morta se não estiver, é o primeiro amor que o Senhor Jesus requer de nós, e não qualquer outro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo se refere ao amor no capítulo 13, e lá vemos que uma das características desse amor é que ele tudo vence. Por isso ele é o primeiro. Por isso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o principal dos mandamentos. Você consegue perceber a relação que há em tudo isso? Pois quem ama, cumpre a lei. Amados,
Depois de entendermos isso, eu quero anunciar o tema para essa mensagem. Acredito que pela ministração deste último louvor antes da palavra, por essa introdução, pela leitura que nós fizemos, você já deve estar aí a par de sobre o que nós vamos falar. E o tema para a minha mensagem é uma pergunta: como voltar ao primeiro amor? Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado: como voltar ao primeiro amor? Amém. Na aula que nós tivemos nessa semana, nós, os alunos do primeiro ano, nós ouvimos o Marcelo Jamal nos conduzindo a reconhecer que muitas vezes nós dizemos da boca para fora que cremos, quando na verdade não cremos. E vemos pela palavra o apóstolo Pedro dizendo que amava incondicionalmente a Jesus, quando na verdade o galo cantou por 3 vezes e ele se lembrou do que Jesus tinha dito. Hoje esse ministério de nos fazer lembrar do que Jesus nos disse pertence ao Espírito Santo. E será que ele não nos tem convencido de algumas coisas que precisam mudar? Amados, nós repetimos um dos textos clássicos do Novo Testamento: Pedro, tu me amas? E ali naquele momento em que eu pedi para que você fechasse os seus olhos, eu citei o nome de Pedro, pedi que você imaginasse o Senhor Jesus. Mas agora eu quero que você pense mais um pouquinho na resposta que você daria se o próprio Senhor Jesus estivesse na sua frente, te chamasse pelo nome e perguntasse: você me ama? O que você responderia para o Senhor Jesus? Eu estou propondo isso a vocês porque a liberação para apacentar os cordeirinhos do Mestre veio mediante a resposta de Pedro. Se você quiser acompanhar, eu gostaria de estar citando um episódio na Bíblia, capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. O apóstolo Pedro havia acabado de declarar para o Senhor Jesus que o amor que ele sentia por Jesus era um amor sacrificial, que ele estava disposto a morrer até mesmo por este amor, morrer por Jesus Cristo. Esse amor sacrificial, do qual muitas vezes para nós é incompreensível. A Bíblia diz que de tal maneira Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para demonstrar esse amor. Ele diz ali: de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. E Pedro estava dizendo que conseguia sentir esse amor por Jesus naquele momento, mas então ele era repreendido por Jesus, e Jesus disse que jamais o galo cantaria antes que ele negasse a Jesus por 3 vezes.